e eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque às mudanças climáticas. A Justiça determinou que a CPTRAN substitua todos os coletivos operados pela Cascatinha. A decisão deve ser cumprida até a próxima sexta-feira. O chefe do tráfico de drogas da comunidade do Leilor foi preso na última segunda-feira, ocorrência registrada na 105ª Delegacia de Polícia. Falando sobre a oportunidade, o Balcão de Empregos Online de Petrópolis divulga mais 69 vagas para esta semana. E a contagem regressiva para a abertura da chave principal do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, chegou ao fim. Começou na última segunda-feira. E o prazo para comprovar os dados do ProUni termina hoje. Os candidatos devem ficar atentos e a gente vai trazer o passo a passo para você. O diálogo com o objetivo de discutir e apresentar soluções em prol do meio ambiente e também para diminuir os impactos das tragédias socioambientais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Você é sempre o nosso convidado especial para curtir, comentar e compartilhar a nossa programação. A gente já começa a edição de hoje falando sobre um tema muito importante que a gente vai trazer aqui para você em relação aos ônibus. Foi divulgada ontem, então, a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, em relação ao ônibus, as linhas operadas pela Cascatinha. Na decisão, então, o juiz da 4ª Vara Civil determinou que todas as linhas operadas pela Cascatinha sejam substituídas. Essa responsabilidade é da CPTRANS. E isso deve acontecer até a próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Isso mesmo, está chegando até essa sexta-feira. A decisão, a gente lembra para você, ela é também reflexo da audiência especial que foi realizada no dia 6 de fevereiro, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde então foi discutido ali a prestação de serviço da Cascatinha e que também já é um desdobramento de outras audiências que são realizadas desde o ano passado, por conta das falhas constantes dos veículos, diversos veículos aí que apresentam falhas na questão de segurança. A gente trazendo esse contexto para você, lembra que foram realizadas as vistorias por parte da CPTRANS, foi até um relatório, inclusive, solicitado também pela 4ª Vara Civil, e aí foi comprovado, então, ali apenas 3 coletivos da Cascatinha que estavam aprovados para atuar, para circular em Petrópolis sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. Isso também aconteceu com a empresa Petroita, a gente lembra isso para você. No entanto, essa decisão que a gente trouxe agora para você é relacionada apenas à Cascatinha, isso porque a Petroita recorreu da decisão da 4ª Vara Civil no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ. Então, está em segunda instância, o doutor Jorge ainda aguarda um posicionamento do TJRJ para uma possível, então, determinação. A nossa equipe, claro, também procurou as empresas, procurou a Cascatinha em relação a esse tema, já que essa substituição deve ser feita até a próxima sexta-feira. De todos os coletivos, e aí tanto por empresas que não são da Cascatinha, e aí a gente sabe que a maioria aí dos casos, como a gente já viu em substituições, a princípio Cidade Real e também a empresa Turp podem assumir o serviço, mas há também ali
aqueles ônibus que, caso sejam resolvidos o problema, poderiam voltar a circular. No entanto, a gente lembra que a decisão também aponta multa para caso de descumprimento. Essa multa ela vai ser aplicada também aos órgãos aí, né, as empresas, nesse caso, multas que podem chegar até R$50 mil e também para os gestores, tanto o diretor técnico da Cascatinha e também o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, Tiago Damasceno. A nossa equipe, então, procurou a Cascatinha, a empresa, o CETRANSPETRO, né, que é o sindicato, para questionar sobre essa decisão. Em nota, a Cascatinha informou que o departamento jurídico da empresa vai recorrer da decisão após encontrar erros processuais na condução do caso. Inclusive, a operadora cumpriu em seu devido prazo com todas as correções e ajustes apontados pela CPTrans durante a fiscalização da frota. As soluções foram devidamente apresentadas por meio de ofício ao órgão fiscalizador. A Cascatinha, mesmo após os impactos financeiros da pandemia, 2 desastres naturais na garagem e um incêndio criminoso que destruiu dezenas de ônibus novos e seminovos, segue com a operação normalizada em Petrópolis e mantém o planejamento de reestruturação, recuperação e renovação da frota. Inclusive, após essa decisão, o vereador e também presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Petrópolis, o parlamentar Ingo Ramos, comentou sobre essa decisão e a gente acompanha nesse momento. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos. Hoje é 19 de fevereiro, o Dr. Jorge, juiz da 4ª Vara aqui de Petrópolis, publicou uma decisão obrigando a CPTrans a retirar todos os veículos da Cascatinha de circulação na nossa cidade. Até sexta-feira, a CPTrans precisa retirar esses veículos e já no sábado, a CPTrans precisa arrumar uma empresa ou outras empresas para substituir esse veículo da Cascatinha para atender a população de Petrópolis em relação ao transporte público. Em relação aos rodoviários, a decisão também não permite a demissão destes funcionários. Caso demita, será uma infração contratual gravíssima para essa empresa. Então a gente vai acompanhar os detalhes e vou informando vocês. Seguimos trabalhando. Tá aí a gente acompanhando, fala então dele logo após esse anúncio da decisão. E a nossa equipe também questionou a CPTrans sobre as medidas que vão adotar e se vai cumprir então com esse prazo. No entanto, a nossa equipe não recebeu até o momento aqui do Correio Petropolitano Debate um retorno da CPTrans em relação a esse tema. Vale lembrar ainda, como a gente comentou, apesar da empresa informar ali que está recebendo, que está fazendo ali as ações de recuperação, de renovação de frota, a gente sabe que a demanda mesmo ainda é muito precária no que tange aí a necessidade da população. A partir do momento que você vê ônibus quebrados, linhas que estão faltando, existem até grupos hoje por meio aí das plataformas digitais que perguntam, vai ter ônibus, não vai ter ônibus? A partir do momento que isso acontece, a gente sabe que já existe um problema, alguma falha ali relacionada a esse serviço que está sendo prestado. Fora isso, as quebras constantes que continuam ocorrendo, a gente sabe muito bem disso, regularmente nós trazemos aqui para você que está nos acompanhando e também em relação aí até a própria documentação desses coletivos. Veículos que estão com licenciamento atrasado desde 2018, 2019, a Petroita teve inclusive recentemente um ônibus apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por conta de licenciamento, além de outras irregularidades, como por exemplo o vidro né, trincado, né, o para-brisa ali trincado. Então assim, quando realmente que as empresas vão adotar uma medida para mostrar para a população, principalmente para a população que paga a passagem e que depende do transporte coletivo para conseguir trabalhar, para ir para a escola, os estudantes, de que está mudando, de que as coisas estão sendo feitas. Porque até o momento a gente só tem as palavras. E foi preciso, mediante a inércia que a gente tem hoje da Prefeitura de Petrópolis, a Justiça adotar uma medida, determinar que alguma coisa aconteça. E a gente espera que a CPTrans cumpra o mínimo em relação a essa situação, porque é muito fácil aumentar a passagem para o Petropolitano 2 vezes em 2 anos, alegando ali que é necessário o reajuste, mas não cobrar nem um pouco sequer das empresas. Até porque no próprio documento, Dr. Jorge Luiz Martins aponta que não existe ali um questionamento da CPTrans em relação a essas operações irregulares, que não cumprem horário nesse caso, né, irregulares no sentido de não cumprem horário, os ônibus estão sempre quebrando.
Não existe ali uma cobrança, não existe ali, digamos até um desentendimento, por exemplo, por parte entre CPTrans e as empresas. A situação é difícil, viu? E o Petropolitano é que, infelizmente, acaba pagando por esse problema. Falando sobre a oportunidade, o Balcão de Empregos Online em Petrópolis está oferecendo mais 69 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. O Balcão, a gente lembra para você, ele é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, e todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. E as empresas têm a responsabilidade integral tanto pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades desta semana estão aí, por exemplo, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, eletricista, pedreiro, técnico eletromecânico, entre outras. No nosso site tvc16.com você tem acesso a todas elas e as vagas são atualizadas semanalmente. Uma outra informação para você, o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Naylor, aqui em Petrópolis, foi preso na manhã da última segunda-feira, após um trabalho de investigação e em colaboração com o Disque Denúncia. As equipes da polícia do 26º Batalhão aqui de Petrópolis e também da 105ª Delegacia de Polícia prenderam o homem vulgo chamado Carlão. Após ser surpreendido pelos policiais na venda de drogas na comunidade, o criminoso fugiu. Ele se escondeu numa região de mata. No entanto, após 3 horas de buscas, foi encontrado e preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Já conhecido pelos agentes, Carlão atua no tráfico da região há algum tempo. Então a prisão foi realizada na última segunda-feira. Ainda falando aqui sobre a nossa região de cobertura, a Enel divulgou um balanço que apontou que 300 reais foram registrados na área de concessão da empresa. E a gente vai acompanhar a fala então do Fábio Damasceno, ele que é responsável pelo Centro de Controle da Enel Rio, e vai comentar sobre os impactos e os cuidados que a população deve ter nestes momentos. Vamos acompanhar. Croquete. Olá, sou Fábio Damasceno, responsável do Centro de Controle da Enel Rio. Vamos comentar um pouco sobre as condições climáticas que vêm sendo mais severas a cada ano. E com isso vem trazendo transtornos para a rede elétrica devido ao aumento das descargas atmosféricas. Em 2022, a Enel Rio registrou 141 mil raios, enquanto em 2023 registramos 330 mil, mais que o dobro, um aumento de 134%. Na nossa área de concessão, destaco as regiões Sul e Serrana que tivemos o maior impacto, registrando uma elevação em 2023 de 167% para a região Sul e 63% para a Serrana, com registros de 48 e 39 mil raios. Para manter a população segura, recomendamos que, em situações como essa, as pessoas se mantenham em local abrigado e seguro, evitando contato com objetos metálicos, linha de telefone e elétricas. Tá aí, são algumas orientações para você, a região aqui serrana sendo impactada, Petrópolis a gente sabe que é uma dessas localidades também, mas isso também aí não justifica, obviamente, né, a demora para o restabelecimento da energia elétrica para os moradores. A gente teve problemas em novembro do ano passado, no carnaval também de 2023, inclusive chegou a ter questão também judicial, até por conta aí dessa demora para o restabelecimento da energia elétrica. Então fique atento também a essas recomendações e, é claro, né, nesses momentos mais delicados, procure seguir ali esse passo a passo para evitar qualquer acidente. Informação importante para você que está aqui no Correio Petropolitano Debate nos acompanhando nessa terça-feira, a Águas do Imperador informou que o abastecimento de água vai ser interrompido nessa quarta-feira nas ruas do Carangola e também do Chácara Flora, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, por conta de interligações emergenciais nos locais. A previsão é que o abastecimento seja normalizado entre o fim da tarde e o início da noite no mesmo dia.
Entre as ruas que vão ter então fornecimento interrompido para a execução do serviço são as seguintes: a Estrada do Carangola, entre os números 1568 até o 2300, além das ruas Raul de Pompeia, Estrada Nossa Senhora do Sion, Rua das Cerejeiras, Rua dos Ipés, Rua Paulino Guimarães, Rua Jacinto Rabelo e entre os números 648 ao 980, além da Servidão Rubens Domingos e a Rua Perrônia Américo. Então, se você é morador dessas localidades, faz parte desse trecho das ruas que a gente comentou aqui também, fique atento, já aproveite e economize água durante esse período agora, para não correr o risco aí de desabastecimento, até por conta dessa suspensão, né, dessa interrupção que vai acontecer. Então, lembrando para você, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, a normalização deve ser realizada ainda nessa quarta-feira. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a participação dos nossos repórteres em Volta Redonda e Brasília. Não saia daí, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Lembrando para você, antes da gente dar continuidade aqui, mudar um pouco o foco do nosso programa agora para notícias da nossa região de cobertura e também nacionais, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva para a tarde desta terça-feira. Se você, por exemplo, não recebe os alertas, você pode cadastrar o seu CEP com envio de uma mensagem de texto para o número 40199 e automaticamente você vai ser, então, aí uma das pessoas, dos petropolitanos, que vão receber os alertas da Defesa Civil.
O órgão orienta, inclusive, a população a ficar atentas aos próximos alertas que podem ser emitidos e, em casos de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou então a Defesa Civil pelo número 199. O boletim meteorológico também é atualizado na página da Prefeitura de Petrópolis. Fique atento a você que está nos acompanhando. Agora falando sobre um outro prazo e também importantíssimo, termina hoje, terça-feira, o prazo para que candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2024, comprovem os dados informados no ato da inscrição. O processo deve ser realizado na própria instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado. A primeira edição do ProUni de 2024 ofertou mais de 406 mil bolsas, sendo pouco mais de 308.900 integrais, ou seja, bolsas de 100%, sem nenhum custo para o aluno, e pouco mais de 97 mil parciais, com descontos aí no valor de 50% na mensalidade durante todo o curso, e que foram distribuídas em mais de 15.482 cursos em mais de 1.000 instituições participantes. O ProUni oferta bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo são os estudantes sem diploma de nível superior. O processo seletivo tem 2 chamadas sucessivas. A lista dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada deve ser publicada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no dia 27 de fevereiro, ou seja, para aqueles candidatos, porventura, se não passaram nessa primeira chamada, aquela lista vai subindo, né? Os candidatos vão sendo ali excluídos, aqueles que não conseguiram entregar a documentação, ou que a documentação estava irregular, e aí nessa lista, esse ranking vai subindo. Então fique atento se você ficou ali pré-selecionado para essa segunda chamada, se você também demonstrou interesse, a gente lembra disso, você então pode ser um desses alunos pré-selecionados e aí você também vai ter um prazo adequado para fazer a entrega dessa documentação na instituição de ensino superior. Falando agora um pouco sobre tênis, a contagem regressiva para a abertura da chave principal do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, chegou ao fim, viu? Na última segunda-feira, o governador Cláudio Castro, acompanhado também do secretário de Estado de Esporte, recebeu então os atletas que vão fazer parte aí desse campeonato da edição de 2024. E a gente sabe que são diversos nomes aí importantes do tênis mundial. A gente inclusive tem a fala durante a inauguração, né, a abertura oficial da etapa e que foi realizada aí com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado e que gerou um investimento aí de pouco mais de 15 milhões de reais. O Rio Open, né, teve então seu início no dia 17 e a final está marcada agora para o dia 25 de fevereiro no Jockey Club no Rio. Vamos acompanhar então a fala do governador durante essa inauguração. É um trabalho de mão dupla, é uma parceria. Nos momentos difíceis do Rio de Janeiro, o evento nunca saiu daqui, poderia ter ido para outras praças. Isso é algo que a gente reconhece, a comunidade do tênis sempre desejando o Rio de Janeiro. Nós voltamos a ser palco de grandes eventos. Tivemos outros eventos de tênis aqui, como a Copa Davis, que já não vinha há muitos anos para cá, e ano passado veio. Isso é uma demonstração da força do Rio de Janeiro, dessa recuperação. Desejar sorte a todos os atletas e dizer que o Rio de Janeiro, mais uma vez, recebe esse Rio Open de braços e corações abertos, porque a gente não tem dúvida que agrega muito a nós, a nossa marca Rio de Janeiro, mas também a todo amante do tênis que tem a oportunidade de ter esse evento aqui. Quero desejar as boas-vindas ao nosso craque Alcaraz e a toda a comunidade do tênis, em especial a organização, governador, desse torneio fantástico, que chega ao seu 10º ano com a sua melhor versão, provando essa parceria de sucesso do governo através da Lei de Incentivo ao Esporte e consagrando o Rio de Janeiro como a capital nacional dos grandes eventos esportivos, que impactam diretamente na autoestima da nossa população, mas também
na economia, na geração de empregos, no movimento da nossa rede hoteleira e todo o setor turístico. Tá aí a gente acompanhando então a fala tanto do secretário, também quanto do governador, Carlos Alcaraz, aí, que é um dos principais nomes desse campeonato, mas tem também, inclusive, atleta brasileiro competindo também, viu? Marcelo Melo por duplas, enfim, inclusive o primeiro confronto do Carlos Alcaraz é também com atleta brasileiro. Se você, então, aproveite para curtir o Rio Open aqui no Rio de Janeiro durante esse período, segue até o próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Falando agora sobre concurso, o concurso público nacional unificado, veja só, já registrou 2.100.000 inscrições confirmadas para este que é considerado aí o maior certame já realizado para o Serviço Público Federal. De acordo com o Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, o número abrange tanto os candidatos isentos do pagamento da taxa, como aqueles que já tiveram um pagamento confirmado. Ao todo, 2.650.000 pessoas, brasileiros, se inscreveram no concurso. No entanto, cerca de 500 mil ali, 550.000 inscrições, ainda precisam ser confirmadas o pagamento. O prazo para o pagamento da taxa, feito por meio de uma guia de recolhimento da União, a GRU, se encerrou na última sexta-feira, dia 16. Segundo o Ministério, os números ainda são parciais, porque foram obtidos durante o final de semana, sem contabilizar algumas compensações bancárias que podem durar até 2 dias úteis. O total de inscritos que pagaram a taxa até o final da semana estava então em 1,5 milhão. Os outros 600 mil candidatos tiveram direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição. O chamado Enem dos concursos vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. A prova, constituída então por questões objetivas, entre outras questões, vai ser realizada em maio, em pelo menos 220 cidades espalhadas por todo o país. As questões são objetivas, específicas e dissertativas e por área de atuação. E vai ser aplicado no dia 5, no dia 5 de maio, em todas as unidades federativas, inclusive aqui em Petrópolis haverá a aplicação do concurso. Boa sorte para você que vai realizar o concurso, não deixe de se preparar, procure aí já, você que tem acesso à internet, um auxílio, como se preparar para concursos públicos, pois é importantíssimo chegar bem e também preparado para a realização da prova. Lembrando que a taxa de inscrição para o nível médio foi de R$ 60,00 e para o nível superior de R$ 90,00. Falando sobre sorteio, agora as 6 dezenas do concurso 2.690 da Mega Sena vão ser sorteados a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio vai ser transmitido pela Caixa, pelos canais da Caixa, tanto no YouTube e no Facebook das loterias Caixa. E o prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 87 milhões. É muito dinheiro, viu? E por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio fica maior porque recebe acréscimos de 22% sobre os valores de premiação dos 4 concursos anteriores, de final 1 a 4 ou então de 6 a 9. O mesmo ocorre quando o número final do concurso é o 5. Caso apenas o ganhador acerte o prêmio principal e aplique, por exemplo, todo o valor na poupança, recebe R$ 497 mil de rendimento no primeiro mês, ou seja, quase R$ 500 mil por mês, Já dá para viver bem. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e em todo o país, ou também pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Boa sorte para você que vai apostar. Olha, a gente vai agora conversar com a nossa repórter Alana Silveira em Volta Redonda, porque tem municípios da região sul-fluminense que abriram também vagas para concurso público. Lana, boa tarde para você, afinal, quais são esses municípios? Olá, Richard, boa tarde. As cidades do interior do Rio, Barra Mansa e Resende, estão abrindo vagas para concurso público.
Em Barra Mansa, serão mais de 1.300 vagas em 115 cargos nas áreas de administração, educação, operacional, saúde, judiciária e jurídica. As inscrições começam no dia 26 de fevereiro e vão até o dia 27 de março, com salários que podem chegar até R$ 2.431 de acordo com a vaga. O candidato que deseja realizar a inscrição deve acessar o site nossorumo.org.br. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 55 até R$ 93. A prova tem previsão de ser realizada no dia 28 de abril. Já em Resende, são mais de 100 vagas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 19 de março pelo site ipdoprojetos.org.br. Os candidatos com dificuldade de acesso à internet poderão fazer as inscrições presencialmente no Estádio do Trabalhador, ao lado do pátio administrativo da Prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 27. É com você. Obrigado, Lana, pelas informações, ou seja, além do concurso unificado, existem também os concursos aí também dos municípios. Você que está aí na região sul fluminense, acompanhando a nossa programação também, não deixe então de participar, se há claramente vagas também para a sua área de atuação. A gente sai de Volta Redonda e vai a Brasília conversar com a nossa repórter Ana Paula Marques, porque ela vai trazer informações para a gente em relação à agenda também dessa semana, uma agenda extensa, não só em parte dos parlamentares no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado, mas também do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo para trazer essas informações, então, para a gente. Entre essas votações está o projeto de lei em relação aí às saidinhas dos presos, né, Ana? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Richard. É isso mesmo. A semana na Praça dos Três Poderes será intensa. A agenda ali começa pelo Congresso Nacional, onde os senadores irão votar em plenário do Senado hoje o PL das saidinhas. O texto, né, como você falou, que quer propor o fim das saídas dos presos em feriados. Esse texto estava parado ali na casa, estava parado no Senado desde maio de 2023, porém ele ganhou força agora, no início do ano, após um policial militar de Minas Gerais ser morto em uma operação que tentava, recuperar um presidiário que tinha fugido, que tinha saído, na saidinha e que não retornou e que acabou em fuga. Essa é uma pauta muito eleitoral. Ela tem grande apoio por parte da direita. O texto, então, é relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, que o texto já foi também aprovado na Câmara dos Deputados e, como sofreu algumas alterações no Senado, se aprovado hoje, ele volta para a Câmara. Outro assunto que deve ocupar, então, a agenda dos parlamentares é a pauta econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir ali com líderes parlamentares para tentar ali resolver a situação da MP da reoneração dos 17 setores da economia. Um acordo já foi firmado entre o governo e o legislativo. O ministro da Fazenda fez um acordo, então, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde eles resolveram que o governo irá retirar a MP e que no lugar será posto um projeto de lei que beneficie tanto os parlamentares quanto o executivo brasileiro. Mas isso ainda precisa ser debatido com os parlamentares, precisa ser debatido com os deputados e senadores, para eles chegarem num acordo em um texto que não pare na tramitação, que seja aprovado, que seja estabelecido um acordo para que ele seja aprovado diretamente. Indo agora para o Palácio do Planalto, o presidente Lula, então, deve se reunir essa semana com o seu corpo diplomático para tentar resolver a tensão que foi criada nessa semana entre Brasil e Israel. Após a fala do presidente Lula, em que ele compara a atual situação na faixa de Gaza com o Holocausto propagado pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Após a fala, o presidente Lula foi declarado persona non grata pelo governo israelense, o que significa que ele não é bem-vindo no país. O presidente israelense Benjamin Netanyahu já declarou que só irá retirar esse termo diplomático após o presidente Lula pedir
desculpas, coisa que a alta cúpula diplomática do governo já declarou que não irá acontecer. Ontem mesmo, o presidente Lula já se reuniu com ministros e com o embaixador de Israel no Brasil, e nessa semana ele deve se reunir também com o embaixador de Brasil em Israel. O presidente Lula pediu que ele retornasse ao Brasil, o que também foi pedido pelo governo israelense, que o embaixador de Israel voltasse o embaixador de Israel no Brasil voltasse a Israel, coisa que significa ali um afastamento na relação dos dois países. O presidente também deve encarar a agenda extensa na pauta econômica, assim como o ministro da Fazenda, já que os parlamentares irão ali debater o veto do presidente de 5 bilhões nas emendas parlamentares de comissão. Então, ali, tanto o governo quanto os parlamentares têm uma agenda extensa de assuntos muito importantes e que a gente vai acompanhar nessa semana. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para vocês aí, ou seja, muita coisa para acompanhar até o fim dessa semana, né? Recesso de carnaval passou e as equipes já estão aí a todo vapor para conseguir acompanhar todas essas pautas. Um bom trabalho para você, Ana. Bom trabalho, Richard. Boa tarde a todos. Ana Paula Marques conversando com a gente direto de Brasília. Vale lembrar que, inclusive, a gente comentando aqui sobre essa votação, né, em relação ao projeto de lei da saidinha dos presos, já acontece daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no plenário do Senado, como a Ana comentou. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer entrevista para falar, então, sobre meio ambiente, preservação e também, claro, sobre questões que envolvem tragédias socioambientais. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora então à nossa entrevista de hoje. O Centro Universitário Arthur Sarrep Neto e também a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase, promovem nesta semana a segunda jornada da virada climática. O evento, a gente lembra, foi criado em 2022, tem como objetivo aí promover a reflexão e a busca pelas soluções para a questão do clima e as consequências. A gente vai conversar com o Paulo Sá, coordenador do curso de Medicina e também que é mediador do encontro e que esteve aqui também para abordar esse tema quando foi então discutida a primeira jornada. Inclusive esteve aqui Ricardo Tâmela também para conversar com a gente sobre esse tema. O Paulo mais uma vez aqui presente no estúdio com a gente ao vivo. Paulo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite de vocês. Bom, Paulo, vamos falar então, a gente vê aí, né, a importância. 2 anos já se passaram, né, a gente já passou, como comentamos inclusive aqui sobre o especial da tragédia que nós fizemos aqui, levantamento de dados, e mostra realmente, né, que apesar do passar do tempo, o tema ele ainda tem que ser muito discutido, porque as mudanças estão aí e cada vez mais frequentes. Né?
Bom, para começar, uma pequena correção. Eu era coordenador do curso de medicina até 2 semanas atrás. Ah, 2 semanas atrás. Agora quem está me substituindo é a professora Patrícia Tavares, uma professora maravilhosa da instituição, e eu estou assessorando a Pró-Reitoria de Educação e de Ensino e Pesquisa de Extensão da faculdade. De qualquer maneira, ainda estou associado à coordenação do curso, mas essa parte ambiental é a minha parte de atuação mais, digamos assim, professoral, né? Dou aula de saúde e ambiente, é a parte onde eu mais dou ênfase, e também faço algumas disciplinas, promovo algumas disciplinas chamadas eletivas, às vezes curso de extensão, aberto à comunidade, com essa temática. Por quê? Porque não tem como escapar mais. Quer dizer, eu sou é bom a gente ser mais velho porque a gente tem a história na cabeça, né? Desde a década de 90, quando começou o grande boom com a Eco 92, eu participei da Eco 92 na época, e depois os encontros subsequentes, o alerta é dado, mas a gente não leva a sério, né? Então, você teve a divulgação do painel de mudanças climáticas em 2007, o primeiro relatório foi super questionado, não, isso é manipulado. Em 2013 saiu um definitivo, falou, olha, é provocado pelo homem sim, está acelerando, não é a mera era glacial que está entrando, então nós estamos em uma situação complexa. Aquela época se dizia que, não, só em 2100 a gente deve evitar de aquecer 1 grau, 1,5 graus, é o máximo que se pode e tal, vamos ver se... Mas isso só vai acontecer em 2100. O que as pessoas fazem? Em 2100 não vou estar nem vivo aí, então não dou pelota. Não se importam com a causa, obviamente. Dentro do histórico de chuva de Petrópolis, que é eterno, né? Já desde que eu nasci, em 1966, eu nasci antes, mas em 66 já teve uma tragédia enorme de chuva e tudo. Depois, subsequente, né? 88, os grandes eventos de 2011. E então, Petrópolis tem uma série, só que essa série foi acelerando. A instabilidade climática foi acelerando. Então, de repente, você começa a pegar dias muito quentes em Petrópolis, anormalmente quentes. Quem frequenta Petrópolis desde a barriga da mãe, como eu, é anormal fazer o calor que tem feito ultimamente. Estiagens excessivamente prolongadas. Então, quer dizer, há uma natural mudança do clima na cidade, e nós não estamos preparados para lidar com isso. Quando a gente fala disso, as pessoas concentram em tragédia por chuva. Mas a gente esquece as queimadas que incidem aqui, com um período de estiagem, que lambem os morros, e inclusive algumas casas que ficam mais próximas, colocando condomínios e comunidades em risco, né? E isso tudo, esse ecossistema desequilibrado, promove proliferação de mosquito, proliferação de vários outros vetores transmissores de doença. E aí, doenças que antes não tinham em Petrópolis passaram a ter, porque o clima ficou favorável para esses vetores. Então, todas essas discussões, elas têm que entrar, porque o nosso estilo de vida, a sociedade organizada do jeito que está, ela está conduzindo a gente para um estado caótico de vida. E isso tem que ser debatido. Não é uma coisa assim, 1, 2, 3 e já, vamos viver de outro jeito, porque não é assim que muda, né? Mas fazendo a reflexão e debatendo sobre o alcance dela, a gente consegue envolver a sociedade nisso de forma a cobrar mais atitudes que tornam a cidade mais resiliente, né? Com maior capacidade de resposta quando tiverem eventos mais dramáticos acometendo a ela. Então, professor, queria falar um seguinte aspecto. A gente, lógico, cita muito a questão da tragédia, até mesmo porque a iniciativa surgiu depois, né, da tragédia aqui em Petrópolis, mas você tocou num ponto que acho que é interessante, sobre, por exemplo, proliferação de mosquitos. A gente vive agora uma alta de casos de dengue, não só em Petrópolis, a gente já trouxe até dados aqui, mas também em outros municípios da nossa região de cobertura e por todo o país. Mas essas mudanças climáticas afetam diretamente Petrópolis, por exemplo? Como que isso tem afetado o município? Isso, de uma certa maneira, é interessante a gente observar a trajetória, né, climática. Então, até o início dos anos 2000,
você não tinha caso de dengue em Petrópolis. Os casos que surgiam não tinham sido contraídos aqui. O pessoal foi para Cabo Frio, foi para a praia, pegou lá e veio para cá. Então, é o que a gente chama, não era caso autóctone, não era daqui, não foi pego aqui. Até que você encontrava no mapeamento de mosquito um ou outro mosquito lá para a região da Posse, que é mais quente, mas não era uma população significativa de mosquito que poderia gerar uma transmissão, né, da doença. Porém, a partir mais ou menos meados de 2005, 2006, 2007 para frente, começou por conta da variação do clima, o mosquito se adaptou e agora você tem mosquito da dengue aqui, que é o mesmo da febre amarela, diga-se de passagem, e chikungunya, etc., e que eles acabam tornando presentes aqui. Petrópolis não tem mais aquele negócio de você passa uma semana com calor, depois uma semana com frio. Não, a gente está com calor desde dezembro, que está quente, 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 chove, refresca um pouquinho, mas já esquenta rapidamente, sol saiu, já está fritando todo mundo na rua. Então, esse fenômeno faz com que todo o ecossistema e a organização e o equilíbrio do ecossistema fique afetado. Então, a gente passa a ter que conviver com doenças aqui que não estávamos habituados. E, culturalmente, a população não tinha o hábito de tomar cuidado com ela. Então, se vai acumular água por causa da chuva, eu vou ficar preocupado por quê? O mosquito que tem aqui é o que sempre teve, nunca causou nenhum problema maior. Agora não. E aí, como é que você convence essas pessoas que elas têm que cuidar do vaso que ela tem em casa, do pratinho, da calha da chuva, que tem que cuidar porque fica empoçado, etc., porque o caimento não está adequado. Então, todos esses elementos de cuidado é uma cultura que se estabelece, então é necessário haver uma campanha permanente de combate para que a gente não viva as situações bastante complexas que o Rio de Janeiro está vivendo, por exemplo, né? Tem regiões do Rio de Janeiro que estão um desastre. São Paulo está um desastre. Então, a gente não quer que Petrópolis, além dos já ocorridos, tenha mais esse tipo de desastre ocorrendo, né? Então, a ideia da jornada da virada climática, que a gente não quis colocar a jornada de desastre, nem desastre ambiental, para tirar um pouco esse peso disso. As pessoas estão cansadas um pouco desse logotipo, digamos assim. Então, a jornada da virada climática visa trazer uma pauta de que mudanças nós podemos fazer na cidade, que atitudes nós podemos tomar, tanto o poder público quanto a sociedade civil organizada, as universidades, ONGs, associações de moradores. Como é que a gente pode sentar, conversar, para ver o que a gente pode melhorar na nossa cidade em termos de agilidade para enfrentar as situações adversas que vão se acentuar. Você pode mudar tudo hoje, mas o que foi feito para trás, ele tem uma inércia de acontecimento. Então, a gente ainda vai enfrentar situações cada vez mais complexas. E a gente precisa se preparar para lidar com isso, né? A população precisa estar informada como ela deve proceder diante de determinadas situações. Então, um grande investimento educacional do povo petropolitano que tem que ser feito. Então, a virada é na sexta-feira, às 2 da tarde, é para a cidade toda. Todos vocês estão convidados a participar dessa discussão. Vamos ter convidados, vamos ter a pesquisadora Camila, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ela é climatologista, ela está envolvida na pesquisa direta da questão da mudança climática. O pesquisador Andrew também, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é um grande pesquisador, já fez inúmeras publicações, uma pessoa famosa. E o doutor Gustavo, que ele é cardiologista, e ele vem discutir o fenômeno do aquecimento ou o fenômeno de uma alteração climática que assusta, que gera estresse, como que isso afeta a dinâmica de saúde das pessoas. Então, para ter uma ideia, nessa semana do Rio de Janeiro, que chegou a fazer 60 graus de sensação térmica, houveram pessoas, e faltou luz para completar, né? Isso na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, as pessoas não conseguiam ficar em casa, elas estavam simplesmente se desfazendo em casa. Então, aquelas que tinham melhor condição financeira foram buscar hotel, os hotéis estavam lotados, tinham filas na porta
das pessoas que tinham saído das suas casas para dormir no hotel, porque tinha compressor, né? Para poder segurar a temperatura. E quando eu vi uma reportagem de uma moça, quando ela retornou para casa, para o prédio onde ela morava, o vizinho tinha falecido. Era uma pessoa mais velha e ele tinha falecido por excesso de calor, né? E aí, quando veio o agente funerário recolher o corpo, ela perguntou, puxa, que pena e tal. Ele falou, minha senhora, hoje é o 10º corpo que eu retiro hoje. Nossa. Por causa da onda do calor. Então a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de uma coisa muito complicada. A gente está aqui no estúdio da televisão, ar-condicionado, agradável, vim até de casaco, porque às vezes tem estúdio que é muito frio, né? Mas você imagina entrar numa casa que o teto é baixo e a telha é de amianto. Aquilo esquenta mais do que o micro-ondas. E você está ali dentro com o sol a pino batendo. Não vai funcionar. Os idosos vão desidratar, as crianças vão desidratar, a incidência de doenças vai aumentar e de agravos que vão assolar as emergências. Além das climáticas evidentes, a do aquecimento a gente não está contabilizando e aumenta o volume de pessoas que buscam a emergência por variação de pressão, seja a pressão que cai, fica muito baixa, a pessoa fica tonta ou tem pico de pressão alta. Aumenta o número de acidentes vasculares cerebrais e tudo mais. Então a gente vai estar discutindo, conversando sobre isso na sexta-feira de tarde, lá na Unifase, que o nosso foco a gente vai falar sobre isso sem parar todo ano. A gente vai estar tocando nessa tecla. Por quê? Porque a gente precisa, junto com todas as pessoas que se sentem mais responsáveis por isso, fazer alguma coisa. O que era previsto para 2100 caiu para 2070. O que era previsto, então, 2070, caiu para 2050, e agora o deadline, quer dizer, a linha mais tênue, a maior ameaça é 2030, gente. 2030 é daqui a 6 anos. Mas não é daqui a 6 anos que vai começar a ter problema. Vai acelerar desde agora, e 2030 vai estar muito acelerado o processo de impacto climático, que não se esperava, nem os cientistas esperavam que isso fosse acontecer na rapidez que está acontecendo. Paulo, a gente sabe que a gente vê, né, justamente quando a gente comentou sobre essa questão da virada climática, e é interessante até esse nome pela abrangência que ele tem, né? Porque quando a gente fala de tragédia, a gente lembra muito e atrela muito justamente a chuva, deslizamentos, enfim, escorregamentos, o que Petrópolis, a gente sabe, tem pela sua história, mas a gente tem essas outras questões que afetam a saúde da população também e que são pontos ali que são deixados de lado, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente a importância das universidades dentro desse papel de mudança também, seja por meio das pesquisas, seja por meio dos diálogos, dos debates, das reflexões, porque existe ali uma responsabilidade de todos. Seja do poder público em levar as campanhas, levar imunização quando há a imunização, a vacina. Existe a parte da universidade apresentar pesquisas, novos estudos, a elaboração, por exemplo, de medicamentos. E existe a parte da população também, que, por exemplo, é cuidar ali de não deixar a água parada. Eu acho que assim, a gente tem uma missão, na verdade, né? Uma missão educacional que não é um atributo específico de universidade. Porque 3% da população vai para a universidade. Então, toda a educação tem que se envolver com esse processo e ela tem que se envolver numa escala desde a criança pequititinha até aquele que está no ensino médio, pensando ou não em ir para a universidade ou fazer um curso técnico ou qualquer coisa que valha. É importante a alfabetização ecológica. É muito importante que saia da ideia de que natureza é uma plantinha, um feijãozinho que eu vou plantar, mas não quero saber de mais nada. Isso daí era a natureza, a concepção de natureza antiga, né? Mas que ainda ela é a que está em voga. Quando você chega numa escola e fala, você precisa trabalhar a educação ambiental nessa escola, a primeira coisa que se pensa é fazer uma horta. Como se a horta fosse a questão da natureza. E não se discute o tipo de alimento que aquela criança come, a qualidade do alimento, o acesso ao alimento, a produção desse alimento, que tamanho de estrago faz com o desmatamento da Amazônia e tudo mais. Então, você não reflete em escala.
você não reflete a conexão complexa desses problemas que, quando alguém aponta, você olha, você fala, nossa, é tão grande que eu não consigo nem me mexer por conta desse problema. Mas se, no ponto de vista da educação, fizer parte da pauta dos colégios, não só o debate, mas principalmente o exercício e treinamento desses jovens, como se comportar diante de mudanças climáticas, quer dizer, choveu forte, que medidas você deve tomar? Você vai sair do colégio a qualquer custo, está tudo inundado, você vai tentar se expor. Tudo isso a população tem que ser treinada. Tem que chegar na rodoviária, panfletar lá no fim de semana para o turista que vem aqui passear, falar, olha, em caso de situação de chuva, você deve recorrer aos lugares mais altos, tais, com o mapinha da cidade. Você está fazendo o quê? Você não está assustando o turista, você está cuidando dele. Quando você vai no Chile, você chega lá que tem terremoto e tudo mais, os caras vão fazer isso. Você chega no Japão, eles fazem isso. O que é isso? É uma demonstração de cuidado e respeito com o cidadão. O turista se sente seguro, fala, estou sendo cuidado. Se tiver alguma coisa, eles vão me alertar, vão cuidar de mim, vão saber me abrigar. Então, ele se sente seguro de vir para cá. Agora chega aqui, ele é surpreendido na Rua Tereza por uma enxurrada que pega ele na hora que está fazendo compra. Quem é que quer fazer isso? Né? Então, mas isso tem que ser ensinado. Né? Então, por exemplo, a Defesa Civil ela tem os núcleos, né? E os núcleos, eles ensinam as rotas de fuga dos jovens daquela comunidade para saber aonde você vai e para onde você não vai. Só que, por exemplo, em 2022, o que demonstrou claramente? Uma desinformação total. As escolas despreparadas, e aí a gente fala muito de escola pública, né? Estão todas as escolas. Foi na hora que os pais saíram para buscar seus filhos nas escolas. E aí, como é que ficou? O desespero naquele momento, né? Então, se a população tiver treinada e os alertas da Defesa Civil forem qualificados, aí você fala, não, peraí, eu não vou sair para buscar meu filho agora, a escola já avisou que as crianças vão ficar na escola até aquela tempestade passar. Então, está na escola, está seguro, está tranquilo, o pai não vai se arriscar em sair no meio do caos para tentar se expor a um risco desnecessário. Sim. Então, tudo isso passou da hora da gente ter uma política pública incisiva sobre esse processo. A gente só volta a falar nisso quando chove, quando acontece a desgraça. Passou a desgraça, a gente não fala mais. Então, todo ano a gente está aqui para alertar sobre esse fenômeno. Né? Perfeitamente. Paulo, a gente está encerrando já aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema. E é claro, o espaço sempre aberto aqui para novas entrevistas, para discutir novamente. A gente sabe que é um tema extenso e ficaríamos aqui horas falando sobre ele, batendo papo. Mas só para a gente recapitular, então, na próxima sexta-feira, a partir das 2 horas, na Unifase, entrada gratuita. Entrada gratuita. Tá certo, Paulo. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado pelo convite de vocês e contamos com vocês lá. Para você que está em casa nos acompanhando, se você puder participar, não deixe, é uma ótima oportunidade para você discutir o tema, levar isso também para a sua família, para os amigos, para os colegas de trabalho. É sempre muito importante ter essa consciência para, de fato, atingirmos aí o que a gente tanto chama de cidade resiliente. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo. E você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.